E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Rafael novamente com mais um Desenrola aí, professor, né? Com mais uma questão aí, a gente vai estar desenrolando para uma colega nossa. Mandou aqui nas nossas redes sociais, muito boa questão, tá certo? E aí, vamos lá? Olha só. Então, como vocês podem ver aqui a nossa questãozinha sobre inequação exponencial, né? É diferente da outra, né? Que eu disse que a gente acabou não usando, mas nessa daqui você vê, né, que por conta das bases serem diferentes, ela sim será necessário, né, a gente fazer a mudança de base. Então, primeiro, onde é que vai ser a mudança de base? Primeiro a gente vai ter que transformar esse 9 em 3 elevado a 2, né? Não muda nada. Eu apenas transformei o 9 em 3 elevado a 2, que é o mesmo valor, diga-se de passagem, né? Então, feito isso, eu vou fazer a substituição, tá certo? Então, já substituo lá na expressão. Onde tem 9, vou colocar o 3 ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, depois de ter colocado o 3 ao quadrado, é desmembrar o 3 elevado a x mais 1, né? Porque essa soma no expoente significa que eu tenho uma multiplicação de mesma base. Então, olha só, o que é que a gente vai ter, né? Então, eu vou ter o 3 elevado a x vezes 3. É uma multiplicação de mesma base, né? E, portanto, aí eu teria o quê? Eu repetiria a base e somaria o expoente. Tá bom? Então, foi o que eu fiz. Ao invés de fazer isso, eu fiz o contrário. Ao invés de juntar, eu fiz foi desmembrar. Tá bom? Então, sempre lembrando, tem uma soma no expoente, aquilo ali vai ser uma multiplicação de potência de mesma base, tá certo? É só reescrever a mesma base e separar os expoentes, tá bom? Pronto, já fiz isso, já desmembrei, e agora, nessa primeira, né, onde eu substituí aí o 3 ao quadrado, isso é a potência de potência. Ou seja, aí eu repetiria a base e multiplicaria o expoente, ou seja, eu teria que fazer 2 vezes x. Porém, numa multiplicação, não importa a ordem. Vejam bem, se eu multiplicar 2 vezes x, seria a mesma coisa de pegar x vezes 2. É a mesma coisa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter a ordem. Vou botar o x para dentro e o 2 para fora. Tá bom? Agora sim a gente vai fazer a mudança de base. Tá certo? A gente vai fazer a mudança de variável aí agora. Por quê? Você vê aí, ó, que eu tenho 3 elevado a x, daí é uma variável que a gente vai ter que trabalhar na equação exponencial. Porém, aparece também aí, num termo independente, o valor 4, base completamente diferente, distinta, então não rola a gente trabalhar com ele. Então, o que é que vai acontecer? A gente precisa fazer uma mudança de variável aí. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Onde tem x ao 3 elevado a x, a gente substitui por y. Veja como é que vai ficar. Ó. Primeiro, a gente vai ter y ao quadrado menos y vezes 3 menos 4 maior que 0. Pronto. Simples, é fácil. Até então tá muito fácil. Então, vou só inverter aqui, né, para ficar na ordemzinha bonitinha. Então a gente vai ter aqui, ó, y ao quadrado menos 3y menos 4 maior que 0. Tá ok? Então, o que é que acontece? Chegando aqui, a gente vai ter que determinar as raízes. Nos vídeos anteriores, né, já tinha comentado que tem várias formas de descobrir. Uma delas é o Bhaskara. E eu estou usando muito o Bhaskara, né? Mas tem algo muito mais rápido, porém nem sempre vai ser perceptível isso. E é importante vocês aprenderem também. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Sempre, viu? A forma fatorada é isso daqui, ó, a vezes. Então aqui a gente vai ter, ó, o y1, que é a primeira raiz, e a segunda raiz a gente vai ter aqui, ó, y2. Tá bom? Aqui é uma inequação, né? Mas se fosse uma equação normal, que seria igual a 0. Porém, o sinal aqui não é de igualdade, né? A gente trabalharia com ela, então, com esse sinal aqui, de maior que, né? Vai mudar só isso aqui. Então, a gente precisa saber quem é o valor de A, que obviamente a gente está vendo ali que é 1. Vejam bem, olha aqui, ó. Aqui a gente vai ter o 1, tá certo?
e o 4. Vou já explicar por quê. Por que que aqui é 1 e aqui é 4? Gente, no C, tá certo? O C vai ser a multiplicação das duas raízes. Então, quando eu multiplico 1 vezes 4, eu vou ter 4. Ah, professor, mas 2 vezes 2 também dá 4. Porém, você tem também que pensar no B, que o B ele vai ser a soma dos dois. Tá certo? O B vai ser a soma dos dois. Então, se eu for somar 2 mais 2, não daria 3, né? Obviamente. Então, aqui no caso, vai ter que ser 3, teria que ser o 1 e o 4. Como assim? 1 mais 4 é 5. Beleza. Porém, o que é que acontece? Para dar menos 3 aí, eu teria que ter o quê? Ó? Menos 4 mais 1. Ainda assim seria, né? Então aqui, nesse caso, a gente vai trabalhar só com os sinais. Então isso quer dizer o quê? Que o 4, né, que é o maior, né, prevalece o sinal do maior, o 4 é o negativo e o 1 aqui vai ser positivo. Show? Então eu posso afirmar que... Professor, mas o senhor disse que era 1 positivo? Sim, mas o menos da fórmula com o menos do número fica mais. Já esse daqui, ó, só tem o menos da fórmula e por isso está positivo. Tá bom? Então a gente já descobriu aqui. Lembrando que se você quiser fazer por Bhaskara, fique à vontade, tá certo? Dá para fazer também e lembrando, você vai chegar nessa mesma resposta. Tá bom? Aqui foi só realmente para a gente mostrar uma segunda opção para chegar no valor das raízes. Tá bom? Porém, o que que acontece? A gente não quer saber o valor de y, a gente quer saber o valor de x. Então, seguinte, antes da gente partir para os finalmente, né, a gente tem que lembrar que isso aqui, na verdade, não é uma equação, né? Ela é uma inequação. E põe um sinal que a gente está trabalhando, no caso, o maior que, né? Então, o conjunto solução seria justamente, né, esses valores que estão acima do menos 1 e que estão acima de 4. Porém, o que é que ocorre? Quando você coloca um determinado valor aqui, no menos 1, vamos supor aqui o 0, né? Se você coloca o 0 no lugar do x, eu ainda vou ter um valor negativo. Ele não é maior do que 0. Você teria que ver a solução que está tanto em um quanto no outro. Ou seja, eu vou ter apenas essa parte aqui como solução, que é a solução tanto para cima quanto para essa solução de baixo, tá bom? Então, na verdade, aqui eu vou trabalhar apenas com o quê? Com o y maior que 4, tá certo? Professor, ele pode ser igual a 4? Não, não pode. Um motivo, né? É pelo fato de se eu colocar 4 aqui, ó, ele vai zerar e não pode ser 0. Ele tem que ser maior que 0, tá bom? Então a gente vai trabalhar apenas com este valor aqui, y maior que 4, beleza? Então, como eu falei, a gente tem que voltar lá para o início novamente, porque a gente disse o quê? 3 elevado a x é igual a y, né? E nessa, agora, né, nessa última parte, a gente definiu que y é maior do que 4, tá bom? Porém, quem é o nosso y aqui? Nosso y, ele é 3 elevado a x. E logo, eu vou ter que 3 elevado a x é maior do que 4. Então, a nossa solução é isso daqui. 3 elevado a x maior do que 4. Porém, não chega no final, porque a gente ainda não tem, né, a solução para x em si. Tá bom? Então, onde é que a gente vai chegar? A gente vem de novo aqui para a reta numérica, onde eu vou estar colocando aqui na reta numérica o quê? Então, por que eu coloquei exatamente esses valores? Então, aqui a gente vai ter, ó, 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, que é 3, 3 elevado a 2 e aqui 3 elevado a 3. E por aí vai, como eu falei, né? Porém, aqui, o valor que ele está dando é 4. Então, se eu for comparar aqui com 4, ele quer o quê? O valor de x é justamente os valores onde eu tenho 3 elevado a x, isso aqui tem que ser maior do que 4. Ou seja, qualquer valor de x que obtenha uma solução acima disso daqui, ó,
já é solução para essa questão, tá certo? Mas como eu vou saber o valor mínimo para essa inequação, né? Eu preciso saber o valor aqui mínimo. Então, duas coisas que você pode fazer, aliás, uma coisa só, né? Vamos transformar isso aqui em logaritmo. Como? A base da potência, vocês devem saber que a base ela vai fazer o papel de base também lá no logaritmo. Ou seja, se a base é 3, vem para cá como a base do logaritmo, tá bom? Esse número aqui que a gente tem como uma desigualdade, e se fosse uma equação seria a resposta, né, a igualdade, ele vem como logaritmando. No caso aqui vem ficar 4. Tá certo? Então isso aqui ele vai dar um valor, tá certo? Que ele vai dar um determinado valor. E aqui o x, né, que é o expoente, ele vai ser o nosso logaritmo, a resposta do nosso logaritmo, tá bom? E aqui ele diz o quê? Que o x ele tem que dar um valor maior, né, para esse valorzinho aqui, tem que ser maior que ele. Então, eu vou colocar assim, ó, porque esse valor está justamente aqui, ó, nesse logaritmo. E o x ele tem que ser maior que esse valor. Se ele for menor, ele vai dar uma solução menor do que 4, tá certo? Então, para que ele dê uma solução maior que 4, o x tem que ser maior que o número que der aqui. Então, de cara, você já poderia colocar isto aqui como solução, tá bom? Isso aqui já seria o papel da nossa solução ou da nossa resposta. Mas, para aquelas pessoas, não, eu só acredito se tiver mesmo o valor lá e tal. Então, você pode pegar uma calculadora online, uma calculadora científica, tá certo? E calcular o valor desse logaritmo. Eu, que não sou besta nem nada, eu já fui ali e calculei, né? O valor do logaritmo de 4 na base 3 vai ser 1,2618 e por aí vai, tá certo? Por que por aí vai, professor? Que é um número irracional, tá certo? Ou seja, ele é uma dízima não periódica. Não existe um período aqui, não tem números se repetindo. Nesses números ele aparece de forma aleatória, sem uma ordem específica, nenhuma lógica nenhuma, tá bom? Então eles aparecem aqui de forma aleatória. É uma dízima não periódica, né? Então vou escrever ele apenas com 4 casas decimais e colocar assim, ó. Tá bom? A nossa solução final vai ser dizer que o nosso x ele é maior que 1,2618, ou aproximadamente, né, maior que 1,3. Também poderia dizer assim, tá bom? Então tá aí a nossa resposta da nossa questão, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Não percam o próximo vídeo. Dê o seu like. Se não é inscrito, se inscreve já no canal, tá certo? E se empancou em alguma questão, manda aqui pra gente que a gente resolve, a gente explica pra você juntamente com a solução da questão, ok? Um abraço do professor Rafael e até a próxima. Valeu!